Obrigado, Claudinha, mais uma vez, sempre dando tom, né, da abertura do nosso culto. Não sei quem já leu aqui um conto maravilhoso do Machado de Assis, chamado A Igreja do Diabo. E eles tentam pensar uma igreja que seria do diabo, onde as pessoas quisessem ser 100% do tempo mais a maldade mesmo, aquela sanha destrutiva e tal. E as pessoas fazem de tudo para seguir o diabo 100% do dia. Até que um certo momento, as pessoas não conseguem mais ser fiéis ao diabo e de madrugada, de forma escondida, sorrateira, elas procuram alguém para elas fazerem o bem. Então, alguém mais pobre para ajudar, dar comida, roupa, então acolhe alguém na rua, e aí voltam para o dia a dia comum e volta a maldade. Mas volta e meia elas caem na tentação de realizar o bem. E acabam que elas não conseguem esconder que elas também querem realizar o bem. Então, Machado de Assis termina o conto com uma expressão maravilhosa, dizendo: essa é a eterna ambiguidade da natureza humana. Não consegue ser 100% má, mas também não consegue ser 100% boa. Então, a gente não consegue sequer ser fiel inteiramente ao que seria a maldade pela maldade. A gente poderia dizer que, no mês da Bíblia, a gente poderia olhar o texto bíblico e dizer: essa é a eterna ambiguidade da experiência humana do sagrado. A eterna ambiguidade. Porque, como nós temos visto, é um universo de tantos textos e contextos que, se a gente não levar a sério a sua multiplicidade, a gente vai incorrer nos velhos erros da história: Inquisição, caça-bruxas, homofobia, misoginia, ódio à mulher, tudo em nome da Bíblia, porque está lá. Maldição, perseguição, sabe? Está lá, está lá. A ambiguidade está lá. Por outro lado, amor, misericórdia, justiça, acolhimento, também está lá. Também está lá. Como? Como se relacionar com a eterna ambiguidade da experiência do sagrado? Como? Como que o divino e o diabólico se entrelaçam também nas escrituras que animam a nossa fé? E como lidar com isso? Como separar joio de trigo? Também nos textos bíblicos. Que maturidade isso exige da nossa espiritualidade, da nossa fé? Que comunidade de leitores e leitores de textos sagrados, sobretudo da Bíblia, nós queremos ser? Engolir qualquer coisa sem se perguntar em que contexto, com que sentido, com que propósito, o que esse texto faz de mim, quem eu me torno por meio dessas palavras? Ou uma comunidade crítica que sempre se pergunte, como Jesus no deserto: vale a pena acolher a proposta do diabo no deserto, que citava a Bíblia, dialogando com Jesus. O diabo era bom de Bíblia. Então, hoje a gente dá continuidade a esse mês que a nossa comunidade reflete o lugar das Sagradas Escrituras no seu caminho. Em que sentido as Escrituras sacralizam o nosso caminho? Em que sentido elas são obstáculos? E a gente tem que fechar os olhos, sabe? Rever os nossos olhares, reinventar interpretações, para que a nossa vida se engravide de Deus, sem que os textos sagrados esvaziem o nosso caminho. Que Deus abençoe a nossa celebração, que seja mais um domingo de reflexão, de fé, de silêncio, de experiência do mistério, de emoção, de esperança e de muita paz. E de muita paz. Vamos continuar o nosso culto ouvindo Com Cristo na Estrada da Vida.
Cristo na estrada da vida, supero as angústias e a dor. Com Cristo na estrada da vida, encontro o sentido do amor. Ele é pra mim a fonte de toda poesia. Ele é pra mim mensagem de paz e alegria. Com Cristo na estrada da vida, supero as angústias e a dor. Com Cristo na estrada da vida, encontro o sentido do amor. Ele é pra mim a fonte de toda poesia. Ele é pra mim mensagem de paz e alegria. Nesse momento, eu passo a leitura do poema do Manuel de Barros. Tem muito a ver com o propósito desse culto e com a mensagem do nosso amigo Jackler. O sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Há que se dar um gosto incasto aos termos. Haver com eles um relacionamento voluptuoso. Talvez corrompê-los até a quimera. Escurecer as relações entre os termos em vez de aclará-los. Não existir mais reis nem regências. Uma certa... Nesse momento, nós vamos fechar os olhos e, a partir do propósito dos nossos cultos, repensar a palavra de Deus, texto sagrado, palavras que nos humanizam, nos fortalecem, nos potencializam, palavras que nos rebaixam, nos escravizam, nos culpabilizam, nos acusam. Nós vamos silenciar. E na oração, que é um tipo de palavra muito específico, nós vamos clamar por escutas e leituras que façam a nossa fé mais forte, a nossa condição humana mais bela, os nossos afetos mais felizes, os nossos olhares mais acolhedores, uma vida poética, um caminhar profético e um destino de amor. Vamos fechar os olhos em oração. Roberval, amigo, você pode nos quebrar o silêncio com uma oração? Sim. Querido Deus, neste dia, Senhor, primeiramente queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui respirando, de estarmos aqui te louvando e te agradecendo pelo dom da vida que vem de ti, ó Pai. Tu que nos alimenta com a tua palavra, e essa palavra que toca profundamente o nosso ser e nos transforma, Senhor, e nos transforma em seres humanos mais amorosos, mais bondosos, mais compassivos, mais acolhedores. Que o nosso coração esteja sempre aberto a ouvir profundamente, em afeto, a tua palavra, essa palavra que atravessa séculos e séculos, e com tantas interpretações e com tantas nuances, mas que a gente nunca possa perder o núcleo e a essência desse caminho que é o teu amor e a compaixão. E que a gente sempre se lembre também que a fonte de toda espiritualidade está em Jesus de Nazaré, com tudo que ele nos ensinou e nos mostrou através dos seus encontros, através das suas palavras, das suas mensagens tão profundas. E que a gente possa abrir o nosso coração, em primeiro lugar,
para essa fonte da espiritualidade que é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, que deixou suas lições de amor e compaixão e misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de termos também em nossas mãos, através dos séculos, né, e de tanto esforço, de cuidado, de zelo e proteção, essas páginas sagradas que alimentam a nossa fé, que alimentam a nossa fé cristã, mas que a gente possa ter uma fé madura em Ti, uma fé que possa crescer e buscar sempre se alimentar nesse caminho de crescimento uns com os outros. É isso que nós te pedimos nesse dia, e abençoa as nossas mentes e os nossos corações para que eles estejam abertos para ouvir a Tua voz, essa voz bondosa e amorosa, essa voz de união, de fraternidade, de mãos dadas, para podermos servir uns aos outros em amor. É o que eu te peço, Deus, humildemente, diante de Ti e da comunidade cristã de Ipanema, que possamos ser tocados pelo Teu Espírito e nunca esquecer que Jesus, ele é a nossa fonte da nossa espiritualidade. Eu te agradeço em nome do Teu Filho amado. Amém. Obrigado, Roberval. Nós vamos ouvir agora a leitura do texto bíblico de hoje e a mensagem do nosso amigo Jacques, que é um biblista da comunidade, professor, né, de Bíblia lá do Instituto Compácio, deu aula há muito tempo na classe Pauquiles, e é uma referência nossa aqui, né, nos estudos das Sagradas Escrituras e na capacidade de torná-las palatáveis e atuais. Então, é grande mérito dele de ter introduzido métodos, né, de leitura que nos façam ver a Bíblia com um olhar atual e para os dias de hoje. Então, a gente separou um domingo para que o nosso biblista pudesse nos ajudar a refletir sobre Bíblia, Palavra de Deus, Sagradas Escrituras, a noção de palavra, que é o sentido desse mês. Então, Jaclão, com você, amigo. Obrigado, Alexandre. Me escuta bem? Beleza, obrigado. Bom dia a todos os senhores e senhoras que acabo reencontrando aqui por esse meio digital. Então, estamos aqui mais um domingo da nossa jornada para, como o Alexandre disse, pensarmos um pouco sobre o significado desse elemento da nossa dinâmica religiosa, que é o texto bíblico e tudo o que se diz em termos de espiritualidade. O texto que vai ser o norte para a nossa reflexão de hoje é um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, em seu capítulo 8, a partir do verso 27. Não sei se você está com sua Bíblia em mãos para acompanhar. Se estiver, pode abrir Marcos capítulo 8, versículo 27. Mas, de qualquer forma, lerei o texto para que todos possamos saber do que se trata. E, como de praxe, eu sempre costumo ler esses textos com uma linguagem atualizada, um pouco mais próxima do nosso dia a dia, para que o texto não tenha a dificuldade da linguagem para atingir os seus objetivos. O texto bíblico é um texto que nasce no meio do povo, com todas as suas características. O texto bíblico ele não nasce nas universidades, não nasce nas academias de filosofia. O texto bíblico ele nasce no meio da gente comum, das pessoas que precisam dessa motivação para continuar a dar os seus passos em frente. E assim deve ser. E, portanto, a necessidade de o texto ser muito claro dentro do que a gente precisa, para que não sejamos atrapalhados por ele, sim ajudados. Então, o texto de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 27, nas minhas palavras, vai dizer o seguinte: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe.
No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: o que o povo por aí tem dito sobre quem eu sou? E eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros que é Elias. Há outros ainda que dizem que você é um dos profetas. Então, Jesus perguntou a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: você é o Messias. Então, Jesus os proibiu duramente de falar algo a respeito dele aos outros. Logo depois, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos líderes do povo, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Jesus falava isso abertamente. Então, Pedro levou Jesus para um canto e começou a lhe dar uma bronca. Jesus se virou, olhou para os discípulos e devolveu a bronca em Pedro, dizendo: sai para lá, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas de homens, como se Jesus estivesse dizendo: você não pensa grande, só pensa pequeno. Jesus, então, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Pois querer salvar a própria vida é perdê-la. E perder a vida por causa de mim e do Evangelho é salvá-la. Afinal, qual a vantagem de ganhar o mundo quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos? Esse é o texto separado pelo calendário litúrgico para esse domingo. E nessa jornada litúrgica desse ano, superando desafios reais a cada dia, entre passos e descompassos da existência, num clima do próprio país bastante tenso, chegamos ao 24º domingo do tempo comum, sendo conduzidos pelo Evangelho de Marcos. Para quem me conhece, como alguns aqui, onde pudemos caminhar juntos na classe Poutillic, como Lúcia, Márcia e outros que às vezes as janelinhas aqui do Zoom me atrapalham, sabem que não é novidade que eu tenho uma preferência muito grande por esse evangelho, o Evangelho de Marcos. Isso porque ele é segundo e primeiro ao mesmo tempo. Segundo na lista do Segundo Testamento, se você abre a Bíblia no Segundo Testamento, ele aparece como o segundo dos livros, mas foi o primeiro a ter sido escrito e serviu de base para os evangelhos de Mateus e Lucas. Os 2 evangelhos, Mateus e Lucas, se inspiraram em termos do texto de Marcos e têm uma similaridade sem par, tanto que esse conjunto de 3 livros formam o que a gente chama de evangelhos sinóticos. Evangelhos que têm o mesmo ponto de vista, evangelhos com a mesma visada. Mas, diferente de Mateus e Lucas, e tendo inaugurado o que a gente chama esse estilo de linguagem, essa forma de escrever chamada de evangelho, Marcos tem uma dinâmica bastante intensa, baseada em movimento, calor e emoção. Dentre os evangelhos, é o mais curto, mas a sua mensagem tem uma capacidade de se ampliar de forma potente, atingindo um sem número de facetas da vida dos seus ouvintes. Nesse domingo,
no contexto do Evangelho de Marcos, a gente chega no seu núcleo, o seu episódio central. Somos provocados por esse texto e, nisso, acabamos encontrando para nós um presente. Não só para nós que estamos aqui, mas para todos os que vão acompanhar essa celebração na gravação depois. Sermos desafiados por esse texto desse domingo é recebermos um presente. Todo o esforço do Evangelho de Marcos parece desembocar para essa cena que a gente vai trabalhar hoje, e daí a importância dela no conjunto da obra. Todas as cenas anteriores foram se sedimentando, de pouco em pouco, até chegarmos a esse momento que constitui uma espécie de clímax da experiência de Jesus com os seus discípulos. Se estamos numa jornada, chegamos ao pico da montanha, que justamente nesse pico podemos avaliar a caminhada que já percorremos, os domingos do calendário litúrgico anterior, e vislumbrar do pico dessa montanha o que ainda falta ser percorrido. Mas o que exatamente nós encontramos depois dessa escalada? Que bandeiras estão fincadas naquele platô que geralmente existe no topo das montanhas? Quais marcos, me perdoem o jogo de palavras, quais marcos nos apresenta como erigidos agora, tendo subido nessa montanha? Que melodia canta o vento nesse lugar? De acordo com a arquitetura, e essa palavra não é escolhida à toa, de acordo com a arquitetura do Evangelho, Jesus está por aí, em mais uma de suas andanças com seus discípulos, e num dado instante lhes pergunta: vem cá, o que o povo tem dito sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? E depois continua com o mesmo interesse a respeito dos próprios discípulos. Vocês? Quem vocês que estão aqui comigo o tempo todo, caminhando junto comigo, o que vocês têm dito por aí que eu sou? O povo, no seu dizer, testemunhado pelos discípulos, associa Jesus a João Batista, a Elias, aos profetas, que, sem sombra de dúvida, foram personalidades que imprimiram uma nova forma de pensar a espiritualidade na dinâmica da vida real. Mas os discípulos, representados por Pedro, associam Jesus ao Messias, independente de qualquer resposta que tenha sido dada. Parece que Jesus está especialmente interessado nos dizeres, no discurso que se tem a respeito dele. E, além desse interesse, a resposta dada, em especial a dos discípulos, não agradou em nada a Jesus. Curioso isso, porque quem diria que ao momento em que Pedro responde uma pergunta muito trivial de Jesus, e Pedro responde de uma maneira absolutamente tranquila, talvez uma das formas com que nós fôssemos responder essa mesma pergunta: você é o Messias? Jesus os proíbe de continuar dizendo aquele tipo de coisa por aí. Aliás, quando nós falamos, dizemos, ouvimos ou lemos a palavra Jesus, o que lhe vem à mente? Qual é a primeira percepção que você tem ao pensar nessa palavra?
E olhe, parece que, ao vermos essa mesma palavra escrita, transcrita em estéticas diferentes, parece que ela vai assumindo significados outros. Ao vermos a palavra Jesus, ao percorrer o texto bíblico, parece que às vezes ela tem um sentido. Mas ao vermos a mesma palavra Jesus, impressa, transcrita num adesivo de um carro, aquela palavra parece remeter a outros significados. Ao vermos o nome Jesus escrito com letras douradas e caracteres um tanto quanto estranhos para a nossa cultura, caracteres góticos, letras douradas, também parece que vem à nossa mente outras percepções a respeito de Jesus. O que o povo tem dito sobre ele? Qual o sentido que se dá? Qual o significado mais profundo dessas palavras que no nosso dia a dia vão dando corpo ao nosso vocabulário religioso? Fato é que, segundo o texto, de maneira direta, se você pensar em Messias, se essa for a palavra que lhe vier à mente diante dessa pergunta, o que lhe vem à mente quando você pensa em Jesus, se a sua resposta for Messias, Jesus lhe proibiria de dizer isso ou de continuar dizendo esse tipo de coisa, e isso nos causaria uma certa estranheza. Parece que utilizar o termo Messias a Jesus é como dizer coisas do tipo um ferro de madeira. Algo que não faz o menor sentido e que, de alguma forma, talvez devamos ser proibidos de falar. Um aço de água. Algo que não faz sentido algum. Mas talvez estranhemos isso e digamos, mas estivemos acostumados a esse tipo de vocabulário o tempo todo? Sempre se disse isso? E não há nenhuma indicação de que deixaremos de dizer isso? Pois é, justamente esse é o desafio do texto que se coloca para nós nesse domingo e que é o núcleo do Evangelho de Marcos. Não seria essa uma das grandes intenções desse Evangelho? O Evangelho de Marcos, tendo sido escrito por volta do meados dos anos 60, próximo dos anos 70 depois de Cristo, numa grande crise interna, na região ali da Palestina e tudo mais, povos em guerra, uma expectativa de que aquela seria a última geração, e encontrando na espiritualidade uma espécie de meio de salvação, mas que passava pela necessidade de rever o que se diz. É inegável. Estamos imersos num jogo de linguagem que é capaz de salvar e de destruir. E isso não se limita ao discurso religioso, de forma alguma. Basta abrir as páginas de qualquer jornal. Como diria o grande teólogo do século XX, Calbart, o cristão deve ler a Bíblia com a Bíblia numa mão e o jornal na outra, justamente dialogando a realidade da sua existência com essas páginas sagradas que alimentam o que a gente chama de espiritualidade. Parece, nesse sentido, que tudo que se diz não pode se tornar uma fuga, a construção de um mundo paralelo, um mundo cor-de-rosas, onde essas coisas funcionam, mas se deslocam da vida real. Antes, pelo contrário,
O discurso da espiritualidade ele precisa ter os pés sujos de terra, os pés calejados, de andar no dia a dia e saber exatamente quais os desafios se colocam diante de nós e como essa espiritualidade ela deve ser minimamente útil para fazer nos dar passos adiante. Espiritualidade cor-de-rosa, meus amigos, sinto muito. Talvez ela tenha lugar em outro lugar que não esse. Será que há no nosso vocabulário religioso uma certa superficialidade de expectativas e que o nosso jeito de falar, as palavras que usamos, atendem essa expectativa como uma luva? Vocês já pararam para pensar como que muito do nosso discurso religioso passa pelo tema da linda palavra esperança? Temos que ter uma esperança de que as coisas vão melhorar. E essa esperança se traduz de diferentes formas. Talvez um religioso mais comprometido com o vocabulário cristão traduziria essa esperança como fé, a firme certeza das coisas que se esperam e não se veem. Mas esperança vai ser mera espera? É sentar de braços cruzados numa cadeira, vendo as coisas se resolverem de maneira passiva, vendo o dia a dia correr na nossa frente e não tomar nenhuma ação diante deles? Ou será que esperança traduz não uma mera espera, mas uma ação? E daí o que Paulo Freire tanto enfatizou no seu discurso de que esperança, na verdade, não é essa ideia passiva, parada, essa expectativa inerte, mas uma ação traduzida pelo verbo esperançar. Esperança no sentido daquela de Abraão que sai da sua terra e vai para uma outra terra. E nessa jornada, nessa caminhada, ele conjuga um verbo novo que talvez nós não estejamos tão acostumados no nosso vocabulário diário. Ao caminhar, ele esperança. Ao caminhar, ele conjuga o verbo esperançar. Esse problema da linguagem é muito curioso e isso me faz lembrar das minhas experiências mais remotas no contexto da igreja. Eu me lembro quando eu tinha por volta dos meus 4 anos, que, pelo menos do universo religioso no qual eu fui exposto inicialmente, havia uma estrutura chamada Escola Bíblica de Férias, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Era uma espécie de colônia de férias de vocação religiosa para as crianças. E que era uma maravilha, porque era uma criançada danada na igreja, hora de rever os amigos, cantar músicas, fazer lanches, brincadeiras e tudo mais. Mas eu lembro de um episódio especial onde a tia que cuidava de nós apresentou o seguinte dizer num dado momento: vamos, crianças, vamos entrar. O pregador vai pregar na igreja. Eu me lembro, com aqueles meus 4, 5 anos, que a primeira coisa que me veio à mente foi de um pregador de roupas pregado em todas as quinas da igreja. E eu falei, gente, qual a finalidade disso? A igreja vai ficar toda pregada, cheia de pregadores de roupas, vai ser engraçado. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu tinha 4 anos e esse fantástico mundo da criatividade infantil me levou a pensar aquilo naquele momento. Mas será que não fazemos isso hoje também? A usar palavras completamente desajustadas do vocabulário externo ao nosso meio? Será que o que a gente fala tem sentido para quem nos ouve?
E olha, eu digo mais, se nós lembrarmos da nossa vocação enquanto igreja, de que comunidade, de que igreja é a comunidade em saída, é a assembleia que se move de dentro para fora e não se fecha dentro das suas paredes. E no caso da ICI, isso acaba tendo um significado muito marcante, porque a ICI é justamente a igreja sem paredes. Sendo uma igreja sem paredes, tudo o que ela faz é visto. Tudo o que ela faz tem uma grande capacidade de visualização, pelo menos dentro do seu lema, é isso que se fala. Então, será que tudo que a ICI tem feito, dito, enunciado, proclamado, faz sentido para esses que a veem, para esses que recebem esse movimento de saída da comunidade para esse mundo exterior, ou o que se tem é um enclausuramento, é uma acomodação, um certo conforto de se... Sabemos o que esse jogo de linguagem significa. Tudo que falamos, tudo que traduzimos em palavras e expressões precisam ser carregados de significado. Eu fico pensando em como que palavras simples acabam podendo servir, como o texto de Manuel de Barros que lemos, de subterfúgio para fazermos poesia. E isso transcende qualquer idioma, isso transcende qualquer grupo. Por exemplo, a própria palavra Jesus. Se você lembrar, principalmente o pessoal mais antigo que estudou francês na escola, vai ver que entre Jesus e eu sou, em francês, essas palavras são separadas pela menor das letras, um mero i. Será que esse Jesus, então, brincando com as palavras, deve ser alguém capaz de potencializar o que nós somos? Será que essa comunidade em fé está? Uma comunidade em festa. E fé e festa acabam sendo irmãs para seguir a caminhada do nosso dia a dia. O que foi dito no passado? O que se diz hoje? O que deverá ser dito no futuro que desconhecemos, mas que nasce a cada dia, a cada instante diante de nós? Será que podemos pensar numa espécie de regra para a linguagem religiosa? Será que há algo que pode ser dito e algo que não pode ser dito? Bom, pelo que Jesus disse, havia algo que não podia ser dito, inclusive chamá-lo de Messias. Aquilo foi marcante, talvez assustador. Mas não será que o nosso discurso, pensando nas demandas reais do dia a dia, será que ele não deve se restringir a ser um conjunto de palavras, de expressões, de parágrafos diversos, com uma função terapêutica, e não como um conjunto de declarações de verdades universais? Será que o discurso religioso tem essa pretensão de anunciar verdades universais? Ou devemos humildemente reconhecer a sua função terapêutica, sua função como fármaco? Aliás, fármaco é outra palavra engraçada, que ao mesmo tempo nos ajuda nos nossos problemas de saúde, mas em excesso nos mata. Fármaco é saúde e veneno ao mesmo tempo.
O que assumimos quando falamos o nosso discurso religioso? E é curioso que as palavras que Jesus propõe acerca de si mesmo são palavras que subvertem completamente qualquer expectativa. Ao invés de Messias, Jesus diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos grandes da nossa sociedade. O Pedro, mesmo que representa os discípulos, dá uma bronca em Jesus, e Jesus devolve-lhe a bronca, dizendo, em outros termos, sai para lá, demônio. Não me venha com essa história, não me venha consertar as minhas palavras vivas, porque o que você diz não passa de palavras vazias. Você não pensa grande, você só pensa pequeno. Você não pensa nas coisas de Deus, você só pensa nessas trivialidades vazias de sentido. E aí o desafio. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Certamente, se víssemos alguém na rua, seguindo à risca, letra por letra dessas palavras, ficaríamos bastante espantados com uma pessoa carregando uma cruz de madeira pelas ruas da nossa cidade. Diríamos, é um louco. Mas o próprio texto nos leva a pensar nessas palavras num sentido que vai para além do texto. O que é negar a si mesmo? O que é tomar a própria cruz? Será que temos uma própria cruz a portar? Será que identificamos na nossa jornada, da nossa caminhada, algo que possamos chamar de cruz? Cruz, inclusive, é um símbolo muito forte, muito significativo, porque, ao mesmo tempo, é um símbolo que representa um instrumento de tortura que foi usado para levar a cabo a vida de muita gente do passado, mas, ao mesmo tempo, a cruz é como se fosse um centro que se espalha para as 4 direções, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. A cruz como um símbolo de espalhamento. Será que nessa cruz podemos encontrar, ao invés de martírio, transbordamento? Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, transborde e venha. Querer salvar a própria vida é perdê-la. Querer conter a própria vida é matá-la. E perder a vida, perder das próprias mãos essa vidinha microscópica que a gente leva, mas fazer a sua própria vida dissolver no dia a dia, isso sim é levar às últimas consequências essa palavra, essa boa notícia, esse evangelho. Isso é resgatar a própria existência. Qual a vantagem de ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que alguém daria em troca da própria alma? Ora, se a gente ficar com vergonha de se dissolver, se a gente ficar com vergonha de subverter essas palavras, se a gente ficar com vergonha desse Cristo que pega essas expectativas diárias e coloca elas de pernas para o ar, se ficarmos com vergonha desse Jesus que usa as palavras, parece que num sentido completamente outro, às vezes de maneira assustadora, a lei diz assim: eu, porém, vos digo.
eu estou assumindo a autoridade de reescrever tudo o que se disse até agora. Parece que, se não fizermos isso, olha, esse tal de filho do homem vai ficar um tanto quanto encabulado com a gente. Parece que a proposta do Evangelho de Marcos é justamente essa. Vivam uma vida onde as palavras encontram significado na existência do dia real e não num céu cor-de-rosas idealizado pintado nos quadros. Se necessário, pervertam as palavras, destruam as palavras, torçam as palavras. Mas o mais importante, independente das letras que se juntem para formar as palavras, é o significado que essas palavras vão ter no interlocutor, no ouvinte e naquele que aporta. O mesmo Calbart, que eu mencionei anteriormente, ele tem um dizer fantástico. Ao pensar sobre a palavra de Deus, que é um termo tão querido para nós, Calbart vai dizer que palavra de Deus é o que ocorre pelo milagre do Espírito quando, a partir daquelas palavras, a vida acontece. Palavra de Deus é o que acontece como um milagre, quando, a partir daquelas palavras, a vida acontece. Meus caros, minhas caras, as palavras não foram feitas para se fecharem em si mesmas. As palavras foram feitas para lavrar. Amém. Amém, Jacão. Muito bom, parabéns. Muito bonito, muito bonito. Vamos dar continuidade à nossa celebração. Eu vou pedir para todo mundo já pegar o seu pão, vinho, suco, tanto faz. E vamos ouvir, nesse momento preparatório da Eucaristia, a música Seu Nome é Jesus Cristo. Seu nome, Jesus Cristo, está doente.
e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo. Dizemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo, anda sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo, é todo homem, e vive neste mundo, quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de todos nós irmãos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Essa é uma das passagens lidas pelo Jacler hoje. E essa mesa que a gente celebra hoje tem a ver com essa fala de Jesus. Não o Messias da Marvel, o super-herói que sempre vence, o Deus da onipotência, que manipula guerras e sempre coloca a vitória para o lado que ele mais gosta. O Deus da predileção, o Deus da manipulação da história, o Deus que cria os vitoriosos e que marca com estigmas pesados os derrotados. Aqui é o contrário. É um ser humano assassinável que está celebrando a sua condição de inspiração para os nossos passos. É exatamente esse Jesus que foi cantado agora pela Lirinha, né, com as mãos ao piano da Claudinha. É esse Jesus. É esse Jesus que não tem viagem na maionese, sabe? É esse Jesus do cotidiano, das ruas. É esse Jesus das marcas da desumanidade. É o Jesus dos prostíbulos, é o Jesus da mendicância, é o Jesus que sofre racismo, é o Jesus do desprezo, é o Jesus das mulheres estupradas, é o Jesus do empobrecimento, é o Jesus das injustiças. É ali, exatamente ali que ele fala. E fala com palavras que não batem com as nossas expectativas, que são desajustadas às nossas idealizações. Exatamente esse Jesus é que fala na ceia, na festa judaica da Páscoa, e que resolve se transformar em alimento. É esse Jesus que não vem de cima para baixo, mas vem de baixo gritando para cima, clamando por amor, clamando por justiça, por acolhimento, por dignidade, por pão, por casa, por educação, por vacina. Assassinado. E sabendo que as amigas e os amigos chorariam a sua partida.
chorariam porque, mesmo sem saber muito bem quem ele era, essas pessoas o amavam. Então, para lidar com a saudade, com a perda, com uma perda injusta, ele pega um pedaço de pão, dá graças, parte e distribui, dizendo: tomai e comei. Só que sou eu, meu corpo vai ser entregue por vocês. Vai ser entregue porque eu amo vocês. Porque, apesar da injustiça, eu transformo isso em amor e clamo para que vocês se alimentem de mim. Não desistam de mastigar a minha vida, de transformar a minha vida em nutriente e continuarem a caminhar. Caminhar porque vocês me consomem inteiramente. Em seguida, eleva um cálice com vinho e também dá graças. E no símbolo maior da festa, da beberagem, que toda a tradição judaica celebrava na Páscoa, a alegria, a felicidade, ele fala: tomai e bebei. Isso aqui é meu sangue, o sangue da nova, da eterna aliança. Vai ser entregue por vocês e por todo mundo, para a remissão dos pecados. Vamos traduzir pecado. Vamos traduzir pecado. Por culpa. Acabou culpa. Para com essa paranoia religiosa, de ficar se acusando e acusando os outros. Acabou essa bobeira. Entre nós não há hiatos, não há abismos. Há relação de amor. Parou com esses códigos neuróticos, doentios, de autoacusação, remorsos, peso de consciência, incapacidade de viver, falta de leveza, dança, pés leves. Acabou essa bobeira. Bebam do meu sangue, fiquem bêbados de mim e dancem. E dancem. Tomai e bebei, tomai e comei. E façam a mesma coisa em memória de mim. Sejam alimentos para os outros, que os outros se tornem mais leves, porque se alimentam de vocês. Leveza e não culpa. Asas e não rastejos. E exatamente por isso, nesse não lugar onde Cristo habita, não o Messias de cima para baixo se aproxima de nós, mas o ser humano transformado em alimento sagrado se dá à nossa mesa. E é desse ser humano, divino ser humano, que nós nos alimentamos agora. Tomai e comei, tomai e bebei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Desculpa. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desculpa, gente, eu ainda estou me recuperando da semana passada, em volta e meia. A tosse volta. Depois do pão e do vinho, volta transfigurado. Nós já vamos terminando a nossa celebração. E antes das comunicações, nós vamos ouvir do cancioneiro, hino número 96, perdão, Gente Humilde.
Tem certos dias em que penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casais simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é meu lar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Reconhecemos, revisando a nossa vida, as alegrias que hoje explodem dentro em nós, a realidade de quem toda dura lida. Temos certeza de que nunca estamos sós. O nosso Deus é Pai de toda a providência, e o sim divino sempre anula os nossos nãos. Quem for cristão tem como herança a consciência de ser guiado pelas poderosas mãos. Bom, nosso Berrelde, grande amigo, queridíssimo, queridíssimo. Terminando o nosso culto, só alguns avisos e os aniversariantes da semana. Amanhã nós continuamos o nosso estudo lá do Leonardo Boff, o texto dele, Vida para Além da Morte. Nós, às 6h30, temos às quartas-feiras a reunião de oração, seja pelo Zoom com o pastor Samuel, seja as edições feitas pelo nosso amigo Vitão, e os nossos encontros aqui às 11 da manhã, aos domingos. Aqui no boletim tem os 2 Pix, tanto da igreja quanto o do CREI. Caso alguém quiser ajudar financeiramente, né, as 2 instituições, que são irmãs gêmeas. E os aniversariantes da semana, no dia 12, hoje, Eloá Pereira, dia 13, Felício dos Santos Guida, Lúcia Maria Pinto Pereira e Nancy Marques e Rutinha Perandini. Dia 14, Paulo Amauri. Dia 15, Ana Cláudia Pinheiro. Dia 16, Flávio Renato e Marília Cardoso. Dia 17, Lenita Moraes. Dia 18, Beatriz de Carvalho e Márcio Miguel Matias. Quem está conosco? Que foi citado nesse momento. Eu estou.
Rutinha! Rutinha, Rutinha! Ah, boa, Rutinha! Que beleza, minha amiga! Foi um custo para ouvir o culto hoje. Eu percebi. Porque aqui eu estou na minha cunhada, aí está sendo difícil equilibrar o celular aqui. Não. Mas deu para ouvir. Ai, que bom, Rutinha, que você está aí. Quem mais está? Já que falou, Lúcia. Lucinha! Não quer Alô? dizer... Ó, eu vou apertar aqui para você. É só apertar em cima da onde ficou marcado agora. Ó, apertei aqui. Vê se ficou marcado aí. Não? Aí, agora sim, viu? E, Lucinha, que bom, Lucinha. Que legal, cara. Pô, a gente se conhece há tantos anos, né? Mais de 20 anos, hein, Lucinha? Caramba, rapaz. Como é que a vida é, né? Caramba. Nós nos acompanhamos aí uma boa jornada. Então, eu vou pedir para você e a Rutinha, o que vocês gostariam de pedir a Deus nesse momento? Para esse recomeço, para esse ano novo que surge aí para vocês? Que Jesus possa vir na vida da gente de uma maneira diferente, né? Daquela que tem sido tão religiosa. Isso aí é uma das coisas que eu peço a Deus, porque eu sei que há uma mudança na vida da gente interior. Embora que para muitas pessoas é complicado isso. Mas para mim teve que ter essa caminhada que está culminando com coisas muito boas atualmente. Acho que vai culminar. E assim, queria agradecer a Cíntia, ao Jaqueline e a Márcia, que eu tentei falar essa semana, não consegui. Fiquei preocupada com ela, achando que ela tivesse acontecido alguma coisa com ela. É isso. Que Deus possa ajudar. Amém. 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 Rutinha, e você, minha amiga? Eu quero agradecer, né, a Deus pela saúde, pelas bênçãos, né, até hoje, e pedir que Ele continue me dando saúde, né, para que com saúde a gente consegue também atingir os objetivos que a gente tem, né? E agradecer pelos amigos, pela minha família, é isso. E por estar com vocês hoje, né? Tá, obrigada. Você é um grande pilar dessa comunidade, né, Rutinha? Eu me lembro de você lá na secretaria, e Rutinha era a primeira-ministra, sabe? Aquela primeira-ministra que sabe de tudo ali, cara. Impressionante, né? Tem um presidente e uma ministra ali de lado, coordenando tudo. Maravilhosa, maravilhosa. Quem é que gostaria de dizer algumas palavras de pedido de bênçãos para as nossas duas amigas, Lucinha e Ruth? Ei, Cris, você tinha tirado aí para falar? Oi. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tem várias pessoas aí, desculpe se eu não falar de todo mundo, mas tem 3 mulheres incríveis, gente. A Rutinha de uma independência, de uma sabedoria, sabe, incrível. A Lúcia de uma delicadeza enorme, de uma persistência, de uma atenção com as coisas. E a nossa grande Lenita, né? Nossa sacerdotisa, sei lá, que é uma joia na nossa comunidade, com uma contribuição imensa, que nos ajuda a pensar na transcendência, na vida toda. São 3 pessoas que eu gosto muito. Ai, que lindo, muito bom. Mais alguém? Ângela? Você tinha tirado ali?
Eu queria parabenizar a Ruth e a Lúcia, desejar muitas felicidades para as duas e que elas continuem sendo assim, pessoas incríveis, tá? Para o nosso bem, para todo mundo que está em volta delas. E a Lenita, eu acho que não está presente, mas ela sabe o quanto a gente gosta dela, o quanto ela nos ajuda, o quanto ela nos abençoa com as mensagens, com as energias que ela passa para a gente. Mas aí eu vou falar com ela pessoalmente. Um beijão em todos. Oi, eu queria dizer a Rutinha que eu, embora tenha entendido perfeitamente os motivos da mudança dela para Ribeirão, eu senti muito a falta, mas graças à tecnologia, eu posso estar com ela visualmente na classe Poutillic, no culto, e isso me alegra muito o coração. Viu, Rutinha? Você é uma pessoa queridíssima nossa, eu acho que é uma unanimidade entre nós e é uma alegria poder te dar um grande abraço virtual de parabéns hoje. E em relação à Lúcia, um prazer imenso de vê-la e o meu desejo de que ela se integrasse mesmo virtualmente e a gente pudesse estar com ela todos os domingos. E também na classe Poutillic, que ela frequentava assim, de uma assiduidade fantástica e que agora, eu acho que a tecnologia nos separou, mas que isso é facilmente, eu acho, contornável. Tá, Lúcia? Depende de você. E com relação à Lenita, eu vou estar em outros momentos com ela não está entre nós agora, mas com certeza eu vou parabenizá-la assim, de muitas vezes durante essa semana, porque ela faz parte, quer dizer, ela o nosso grupo de buraco continua atuante e se reunindo virtualmente todas as terças-feiras. Então, eu vejo a Lenita impreterivelmente às terças-feiras, como antes. Então, um beijo enorme a todas, viu? Que bom, Gabi, que barato, cara. A Lenita é a nossa mística, né? Eu sempre me lembro sim. dela. Ela não foi um aniversário meu e mandou uma mensagem para mim. Eu falei, olha, se eu não for para o céu depois dessas palavras, eu desisto. Porque ela é realmente mesmo linda. Muito bom, gente. Olha, vamos Posso falar? Momento. Oi, claro, Marcinha. Eu quero dar um abraço muito especial na Rutinha, na Lúcia, duas mulheres fortes, batalhadoras, que não entregam os pontos, podem cair, mas sabem levantar, são exemplos para todos. Que Deus as proteja muito, lhes dê muita paz, muita saúde, e saibam as duas que são muito queridas. Amém. Eu vou dar parabéns a todos. Não vamos esquecer do Márcio, que é uma pessoa muito importante para a nossa comunidade. Verdade. E para todos, em ordem alfabética. Então, não posso esquecer ninguém. Em ordem alfabética. Tá bom? E um beijo no coração de toda a comunidade. Essa comunidade é de fé, é de caminhada. Eu acredito nisso. E eu acho que a mãe está com um grande problema, meu amigo. Ele falou muito quem fizer isso perde a sua alma. Sai dessa, querido. Sai dessa. Eu gostaria muito que você levasse uma mensagem amanhã explicando essa passagem. Pode ser? Ô, Jacle, é contigo, meu amigo. Você que levantou essa bola, eu não vou aí, o Anderson, cara, não quer qualquer resposta, não. Gente, vamos cantar, então, parabéns. Né? Vou pedir para Oi. Alexandre, deixa eu dar um beijo na Rutinha, que eu sempre falo com ela. Como diz, ela foi para lá, mas ela está com a gente. Ela faz parte, né? Ela é um pregador, daquele que está pregadinho na igreja, né? E a Lucinha também, que está presente. Os que não vieram, nem vou citar para não falhar, tá bom? Beijo, queridas. Deus abençoe vocês. Obrigada, Shelly. Eu posso pedir, então, para a Claudinha?
para tocar Uma Mais Vida. Não sei se ela... Tá aqui. Saiu? É. Claudinha saiu. Então... Ela estava aqui agora, eu estou brincando aqui de pique-esconde aqui, mas saiu. Vamos orar, então, e logo depois, Jaclão, você pede a bênção para a gente terminar o culto? Você podia orar, Jaclão, pelos aniversariantes e emendar com a bênção? Senhor, nosso amigo, nosso Pai querido, nossa Mãe tão amorosa. Nesse domingo em especial, eu venho pedir por todos os aniversariantes da comunidade, em especial pela Ruth e pela Lúcia, que estão aqui presentes. Essas que são tão queridas pela nossa comunidade e tão comprometidas com a caminhada delas ser semelhante à tua caminhada. Senhor, dê forças a todos aqui para superar os desafios da semana, fazendo com que a vida de cada um pulse de forma cada vez mais intensa a cada passo que dê. E que, nesse sentido, rogando tuas bênçãos, nós pedimos ao Pai, de onde estão todas as palavras reunidas. Pedimos ao Filho, que profere todas as palavras de vida para a nossa vida. E pedimos ao Espírito, que inspira todas as palavras corretas, amorosas, palavras que trazem a vida, para que sejam as nossas palavras. E assim nos abençoem e façam que abençoemos a todos os outros à nossa volta. Em nome de Jesus, em nome do Pai e do Espírito. Amém.